1 Yohanan, capítulo de número 1, verso de número 5, a palavra do Salvador Yahushua nos diz assim: E esta é a palavra que dele ouvimos e vos anunciamos, que Yahu é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yahushua o ungido, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Amém, irmãos? Podeis nos assentar. Aleluia. Amados irmãos em Yahushua, estejais atento para ouvir as palavras que o Ruach Kadosh tem para trazer aos nossos corações aqui nesta noite. A mensagem que os apóstolos anunciavam é a mensagem que nós devemos também anunciar. Porque a mensagem que de Yahushua os apóstolos ouviram é a mensagem que eles propagaram, anunciando aos homens que viesse compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina do nosso Criador. E a mensagem que os apóstolos anunciaram é a mensagem que testifica de que Yahu é luz e não há nele treva nenhuma. E se nós, que temos o Espírito do Altíssimo, dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, vivendo uma vida pecaminosa, vivendo uma vida de acordo com as coisas pecaminosas deste mundo, a palavra diz que nós mentimos e não temos parte com ele. Porque o Altíssimo, irmãos, ele é luz, e ele diz que a luz não se associa com as trevas. Trevas, irmãos, é viver uma vida pecaminosa. E Yahushua, ele diz que ele é a luz do mundo, e aqueles que seguem a ele não andarão mais em trevas. Então, irmãos, todos nós estamos sujeitos a pecar contra a pureza da majestade do nosso Criador. Mas o Altíssimo, ele não quer que nós venhamos pecar voluntariamente depois de termos tido conhecimento da verdade. Porque se nós, irmãos, que queremos manter uma vida de comunhão com aquele que é Kadosh, nós temos que entender que o nosso viver tem que ser um viver Kadosh, um viver de pureza, um viver de temor, temendo o Altíssimo e guardando os seus mandamentos. A palavra diz, irmãos, que se queremos andar em comunhão com o Altíssimo, nós temos que andar na luz. E se nós andarmos na luz como Yahu na luz está, teremos comunhão uns com os outros. A palavra nos revela, irmãos, que os irmãos que estavam ali na cidade de Yerushalayim, os irmãos viviam unidos. O amor do Altíssimo prevalecia dentro do coração daqueles irmãos. Os irmãos que eram mais fortes suportavam a fraqueza dos mais fracos, e todos eles, um servia ao outro. E Yahushua nos deu o exemplo
de que nós devemos considerar cada um de nós superiores a nós mesmos. O que significa dizer isto? Significa dizer que Ele quer que cada um de nós seja servo do outro. Devemos servir os nossos irmãos. O nosso Salvador, Ele desceu do céu e se manifestou aqui na terra, na forma de um homem simples, humilde e manso. Ele estava aqui vestido de ser humano. Ele veio para aniquilar-se a si mesmo, demonstrando através do seu viver aquilo que nós deveríamos estar tomando como exemplo para as nossas vidas. E Ele quer que este mesmo sentimento haja também dentro dos nossos corações, de que devemos levar as cargas uns dos outros, de que devemos suportar os fracos na emuná. Tem vidas que querem entrar no reino de Yahushua, e muitas das vezes nós barramos porque nós não temos o mesmo sentimento que houve no sentimento de Yahushua, ao ponto de estarmos oferecendo ajuda. Oferece ajuda ao teu irmão, oferece ajuda àquele pequenino, àquela pequenina que está se aproximando de ti. Se fizermos desta forma, irmãos, e andarmos na luz, vamos ter comunhão uns com os outros. E diante desta comunhão, o Altíssimo, Ele nos purificará com o seu precioso sangue, que é o sangue da nova aliança, que Ele ofertou a si mesmo, como uma oferta de propiciação pelos nossos pecados. Porque quando o Altíssimo olhou do céu e viu os habitantes desta terra, Ele viu que não havia um justo sequer. Todos pecamos e destituídos estávamos da presença do Altíssimo, porque os nossos pecados e delitos, infelizmente, nos sentenciou com o salário da morte, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecasse contra o Altíssimo, ela tinha que ser morta. Estas palavras vos digo, não para que pequeis, mas hoje o Altíssimo, Ele sabe que nós temos pecado contra a pureza da majestade dEle. E Ele quer nos purificar com o sangue que Ele ofereceu como uma oferta de propiciação pelos nossos pecados. Mas Ele purifica somente aqueles que confessam e deixam os seus pecados. Porque se dissermos que não temos pecados, irmãos, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas o Altíssimo, Ele quer que esteja com Ele, andando com Ele, mantendo comunhão com Ele. Um povo que não vive uma vida de conformidade com o pecado. Não se conforme, irmãos, com o pecado. Esteja sempre combatendo o bom combate por meio da emuná, lutando para vencer o pecado, que dia após dia ele bate à porta dos nossos corações. O Altíssimo, Ele nos diz que se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós formos olhar, nenhum de nós aqui temos dignidade de tocar na carne, nem no sangue do Salvador, porque temos pecado. Mas o Altíssimo está mostrando para nós que Ele é capaz de nos perdoar mediante a oferta de sacrifício pela propiciação dos nossos pecados.
Porque Yahushua, ele deu-se a si mesmo por todos nós, para nos remir de todas as nossas iniquidades, no propósito de purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. E este povo é um povo que tem a ciência de que nós não podemos pecar voluntariamente depois de termos conhecimento da verdade. E nós vemos aqui, irmãos, que a palavra diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Altíssimo, Yahushua o ungido. Yahushua, irmãos, só vai purificar aqueles que de fato estão se esforçando para guardar os seus mandamentos. Ele quer fazer de nós um povo, irmão, que seja participante da família dele. Somos membros do corpo dele. Não podemos pecar e nem nos conformar com o pecado. Estamos sujeitos a pecar, mas o que o Altíssimo não quer é que nós venha se conformar com o pecado. Dia após dia, amada Igreja do Salvador Yahushua aqui da cidade de Ponta Grossa, ame mais e mais o teu irmão. Ajude ele nas suas fraquezas e até mesmo nas suas necessidades. Porque nós somos membros uns dos outros. Porque somos o corpo do Salvador aqui na terra. Esse corpo é um corpo espiritual que nos liga em comunhão uns com os outros. Diante de Yahushua, nenhum de nós somos superiores a um do outro. Todos nós, perante o Altíssimo, somos iguais. E nós temos que mostrar para o Altíssimo que o nosso coração aqui na terra é um coração transformado, de maneira que estamos dispostos a servir a Ele de acordo com o exemplo que Ele nos deu. Quem recebe esta palavra de todo o teu coração e vai procurar andar na luz, em comunhão com o Altíssimo, amando o teu próximo, perdoando o teu próximo e procurando ajudar o teu próximo, levando a carga dele, suportando ele nas suas fraquezas, por meio da emuná de Gaminal. Irmãos, a peça, ela é uma kadosh ceia, é uma ceia onde o nosso Salvador, Ele quer que nós estejamos examinando a nós mesmos. O nosso Salvador, Ele diz na tua palavra, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Aleluia. Verso de número 23, a palavra do nosso Salvador diz assim, irmãos: porque eu recebi de Yahushua o que também vos ensinei, que o ame Yahushua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do vosso amo, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice de Yahushua indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Yahushua. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Yahushua. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo amo, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Aleluia. Podeis vos assentar por um minuto, irmãos. Amados, nós vemos aqui a responsabilidade que nos é incumbida de estar mostrando para os irmãos no dia da peça, de que nós temos que examinar a nós mesmos antes de tocar na carne e no sangue do Salvador Yahushua. Porque Yahushua, ele disse: aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Nós estamos aqui, irmãos, diante daquilo que no espiritual é muito sério. Nós temos que entender, irmãos, que o corpo do nosso Salvador, que somos nós, deve ser um corpo kadosh, deve ser um corpo que esteja debaixo da submissão daquele que é o cabeça, o Mashiach. Nós vemos aqui, irmãos, diante desta palavra, que nós temos que estar nos reunindo para se alimentar dele. E nós vemos, irmãos, que temos que examinar nós mesmos para ver se há dentro de nós o sentimento de comunhão para tocar na carne e no sangue do Salvador. Porque Yahushua, ele deu-se a si mesmo por todos nós, para nos remir e purificar para si, para que nós sejamos um povo que esteja vivendo e fazendo tudo quanto nós estamos fazendo em memória dele. Tudo que nós fizer, temos que fazer em memória do nosso Salvador. A peça é para aqueles que querem ter compromisso com o Altíssimo. Porque se nós tocar na peça para viver uma vida descompromissada com o conteúdo desta mensagem, a gente, irmãos, estaremos condenando a nós mesmos. Então, irmãos, é uma mensagem apenas para refletir de que temos que comer deste pão e beber deste cálice. Por quê? Porque o nosso acusador, ele pode neste momento nos acusar dos pecados que temos cometido, mas não podemos jamais deixar com que o nosso acusador venha nos tirar desta comunhão. Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção que a carne e o sangue de Yahushua é uma carne e um sangue kadosh. O pão e o cálice é kadosh desde o momento que nós apresentar como o corpo e o sangue do Salvador. Então, antes de nós tocar na carne e no sangue, como nosso Salvador fez, ele lavou os pés uns dos outros e ele deu uma ordem para nós: assim como eu vos fiz, façais vós também. E este mandamento é um mandamento que nós temos, irmãos, que conservar fielmente dentro dos nossos corações. É uma prova
que eu não sou melhor do que o irmão José Giovanni e nem o irmão José Giovanni é melhor do que eu. É uma prova que a irmã Yumeri não é melhor do que a irmã Maria e nem a irmã Maria é maior do que a outra. Porque quem lavava os pés uns dos outros eram os servos dos seus amos. E demonstrando que eu sou um servo daquele a quem eu devo levar as cargas dele. E a Ushma nos dá o exemplo que temos que lavar os pés uns dos outros, demonstrando que entre nós não há nenhum sentimento de superioridade. Ah não, eu não vou lavar porque eu não acho que isto é correto. O nosso Salvador fez isso. O apóstolo Kefas, ele não queria que o Salvador lavasse os pés dele. Mas Yahushua disse, olha, se eu te não lavar, Kefas, tu não tens parte comigo. Então, irmãos, nós que queremos ter parte na comunhão com o Salvador, Yahushua, ele disse, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Ah, mas ele também diz, mas aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Se queremos ter vida espiritual em nós temos que se alimentar daquilo que é espiritual, da qual os nossos amados irmãos emissários do passado, os nossos amados irmãos e irmãzinhas participaram da peça. Então, irmãos, para muito isto que estamos fazendo é algo que já está ultrapassado. Mas Yahushua, ele diz que a palavra dele não passará. Ainda que os homens não valorizam o conteúdo desta cerimônia, todavia nós, enquanto tivermos fôlego de vida, mesmo com a idade avançada, nós não podemos deixar de nos alimentar daquilo que é Kadosh, que representa a renovação da nossa aliança. O sangue, irmãos, representa o cálice da nova aliança. E esta nova aliança representa de que a vida do nosso Salvador poderá nos justificar se nós viver dando valor ao sangue que ele derramou por nós no alto do madeiro. O sangue que ele derramou para que nós pudéssemos estar oferecendo as nossas vidas por ele também. É a nossa vida pela vida dele e a vida dele pela nossa. É uma aliança. Se eu volto para o mundo, passo a viver de acordo com o mundo, eu estou traindo um sangue inocente. Aí eu serei culpado do sangue do meu Salvador. Conforme ele diz que o Filho do Homem vai acerca do que dele está escrito. Mas ai do homem pelo qual o Filho do Homem é traído. Então nós temos que refletir. Nós não podemos trair